Versículos 1 a 9. Vamos ler. Nosotros tenemos que ler. Quando nosotros pegava o evangelho, predicava o evangelho lá na Bolívia, nosotros teníamos que falar. Você aprendeu a falar bem espanhol lá, né? Tinha que falar espanhol. Você veio de lá menino, mas saiu de lá falando espanhol. Eu fui criado lá, né? Eu sou de nascimento de lá. Eu nasci até os 7 anos, até 6 anos e pouco, e fui criado lá. Aí aprende a língua. É porque a criança vai aprendendo. Quando eu vim no Brasil estudar, quem achou pode ler. Diz o Senhor Moisés: diga aos israelitas que tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração for pedir a dar. Essas são as ofertas que deverão receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, vinho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiaria para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Façam uma arca de madeira de acácia com um ferro. Não, até o 9. Agora, outro leia Hebreus 8 e 5, para a gente contextualizar. Eles servem um santuário que é cópia da sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Moisés recebe uma instrução de Deus de algo que foi mostrado a ele em uma visão. Hebreus está dizendo que esta visão, que esta arca existe aonde? Nos céus. Então o tabernáculo é algo de lá que Deus traz para cá. Tá? Ele termina: faça tudo conforme te foi mostrado. E Deus começa a falar. Deus disse a Moisés, não é isso? Tragam uma oferta. Quando você começa a ver a exigência de Deus para uma oferta no deserto, Deus queria estar trazendo uma revelação ao povo dele. E ao longo da história você nota que o povo pouco entendeu desta revelação. Mas eu quero afirmar: sempre que Deus quer te dar alguma coisa, você precisa dar a Deus alguma coisa. Me traga uma oferta. Nós hoje perdemos a noção da retribuição de Deus. Deus quer da nossa parte um coração disponível. Se você quiser mais de Deus, você tem que primeiramente oferecer a Deus. Quando Paulo fala da igreja da Macedônia, lá no capítulo 16, capítulo 8 de 2 Coríntios, segundo ele diz o seguinte: eles se deram
primeiramente a Deus e depois a nós. Das suas muitas, como é? 8, 1 e 2. Das suas muitas pobreza, eles também cooperam com a oferta para Jerusalém. Agora, irmão, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas Da da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Rica generosidade. E aí vai. Aí ele fala que eles se deram ao Senhor primeiramente. Então, quando você se doa ao Senhor, Deus te recompensa. Tá? Então, Moisés está pedindo uma oferta. Essas ofertas que foram dadas para a confecção do tabernáculo, ele pede 3 tipos de materiais. Quais eram? Ouro, prata e cobre. Ouro, prata e cobre. Onde eles conseguiram isso? Dos despojos do Egito. Tá? A aflição que Deus impôs aos egípcios está no capítulo 11, verso 1 e 2 de Êxodo. Deus começa a falar: eu vou tirar esse povo daqui, mas mande que as mulheres peçam às mulheres e os homens peçam aos homens. E eles saem com um grande despojo. A Bíblia diz que eles tinham oferta acima do que Deus precisava para a construção. Teve que mandar parar. Isso o quê? Êxodo 11, 1 e 2. Pode ler. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente depois dessa eu os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam seus vizinhos objetos de prata ou de ouro. Objeto de prata e de ouro. Tá? Então, e ele sai com, lá no capítulo fala que ele sai com abundância. Quantos quilos mais ou menos que Deus precisava do ouro para o santuário? Todo era revestido de ouro. A arca de ouro, querubim de ouro maciço. A tampa da arca era Ouro. completamente De ouro. Tá? Aproximadamente mais de 300 quilos de ouro. Isso no deserto. Isso o povo recebe dos egípcios. Pagamento dos 400 anos de cativeiro. Deus é um Deus generoso. Não adianta, Glória a Deus. Tem pagamento justo quem trabalha para Ele. além do que a gente Pastor, posso precisa. aproveitar o que você falou Pagamento aí? justo. Uma vez eu vi uma pregação que o pastor prega prosperidade, que Deus vai transferir a riqueza dos crentes, igual fez no Egito. E agora foi tocado. Aquilo foi um pagamento para a escravidão. Escravidão. Deus não é injusto. Ele não pegar o dinheiro do seu que trabalhou honestamente e vai dar para o crente porque é crente. Isso não é verdade. Isso é uma aberração. Crente que não é nada. Olha, a lei de Deus é universal. Sim. Ele retribui o esforço. Jesus falou sobre isso. Tá? Chuva tanto para os ímpios como Salmo 115:16 diz o seguinte: os céus são do Senhor e a terra deu ele aos filhos dos homens. Quem trabalha mais, tem mais. Não é porque você é crente que você tem que ir para a rede que Deus vai te. Você tem que trabalhar, suor. O trabalho foi feito antes do homem pegar. Então o caso é o trabalho. O trabalho foi feito antes. Capítulo 2 e 15 de a queda no capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 2, verso 15, Deus diz a Adão: Adão, lavra a terra e tome conta do E jardim. tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E o guardar. Então não tem conversa.
Crente preguiçoso está fora do projeto de Deus. Então, assim, ele trabalhava, mas ele tem que botar o amor em consideração. Tudo que botar o amor em consideração. Trabalhar, rapaz, não adianta. Meu pai trabalha, eu também trabalho. Isso aí eu pergunto. Agora, irmãos, eu quero que vocês, eu estou querendo que vocês firmem uma orientação. O ouro, o que significa ouro? Poder de Deus. Não. Tudo que Deus fez no deserto com o tabernáculo, por isso que ele fala que são sombras. O Velho Testamento, ele mostra uma sombra do que haveria de acontecer em Cristo Jesus. Então você tem que começar a entender os propósitos. Nada na Bíblia não é sem sentido. E o tabernáculo é uma sombra, e nós hoje vivemos, a velha aliança é uma sombra, e a nova aliança é a substância daquilo que o povo olhava e não entendia. Hoje, você tem que ter curiosidade de pegar essas sombras e aplicar na vida. O que é isto? Senão, você vai ler Bíblia, não vai entender e não vai glorificar a Deus. Porque o plano de Deus é de lá, não é daqui. Você vê Jesus, mas Jesus é resultado de quê? Deus já mostrando no deserto. Então, os três materiais, ouro, prata e bronze. Ouro fala da divindade, prata fala da redenção e o bronze? O sofrimento. Sofrimento e juízo. Tá? Jesus não sofreu? Ou ele veio aqui e passou uma vida light? Light? A Bíblia diz que Deus agradou um moelo. E eu vi uma pedra de mó, meus irmãos, que eu fiquei assustado lá em Israel. Era uma pedra, de acordo, era mais ou menos assim, dessa sala, a bicha toda ali, a coisa, e o cavalo para tirar o azeite da... Tipo uma chapa nela, muito redonda, e ele vai espremendo para sair o último suco. E a Bíblia diz que Deus fez assim com o filho. Então fica esperando vida boa. Fica esperando vida boa, não, porque não vai ter vida boa aqui na terra. Tribulação. E o bronze? Bronze e sofrimento, juízo. O que significa redenção? Hein? O ouro eu entendi, mas os outros eu não vejo qual é a conexão. Associação. Associação. Eu entendo que... Você leva isso tudo para Jesus. Tá? Tudo é significado. A prata, todas as vezes, nós olhamos a direção. O que Jesus fez por nós? Pagou. Tá? A prata. Ele não perde a divindade, ele paga o preço e ele para pagar ele sofre. Ele sofre o juízo de Deus. Então, ele foi traído por 30 moedas de prata. Né? Tá? Agora vem as cores. Quantas cores são? 4. Quais são? Azul, púrpura, carmesim. Ô pastor, acho que foi Nabucodonosor que sonhou com uma figura assim que tinha cabeça de ouro. Foi Nabucodonosor, não foi? Então ele sonhou com o próprio Cristo, né? Não. Ali era império. Era império? Era império. Então, império gentício. Tá. São 4 coisas, são 4 impérios. E Daniel sabe do sonho, que ele tinha perdido o sonho, e interpreta o sonho. Ele falou: a cabeça de ouro é você, o império babilônico. Ele fala: o peito de prata vem um império depois de você, um pouquinho inferior a você. A barriga de bronze é um outro império. Os pés de ferro. Aí você pega a história geral, os pés de ferro. E esse pé de ferro era quebrado por um barro sem auxílio de mão. Uma pedra, né? É uma pedra sem auxílio de mão. Ali é o reino de Cristo. Com ferro e barro. Tá? Tudo é significado na Bíblia. Então, são 4 cores. O que o azul simboliza? É o homem. Tem Bíblias e comentário que já tem.
Tem não? Hein? Fala lá em Marcos, é Jesus que se dá por nós, por amor. Cada cor tem um significado em Jesus, e como os quatro representam também os quatro evangelhos, cada cor mostra um atributo em Jesus e também revela um evangelho. O azul revela Jesus, o Filho de Deus. Qual é o evangelho que fala isso? João. A púrpura, Jesus o Rei. Qual é o evangelho que fala isso? Mateus. O carmesim, o escarlata, Jesus o Salvador. Qual é o evangelho que fala isso? Marcos. Lucas. Jesus homem. Jesus é o Salvador, homem, Filho do homem. E o linho fino é a natureza de Cristo, o homem perfeito. Aí é Marcos. Então, você tem o simbolismo. Hein? Vermelho eu falei, carmesim. É, Jesus o Salvador. Isso aí. Tá? Escarlata ou carmesim. Tem a Aqui tem vermelho e tem carmesim também. É, mas é o carmesim. Púrpura é o quê? Púrpura é Jesus o Rei. O Rei. E qual é o evangelho que aponta Jesus como Rei? Mateus. E está lá em Apocalipse. Mas o senhor falou 4 cores, tem... Não, Azul. tinha um linho fino. Ele falou azul, 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 púrpura, carmesim e linho fino. Linho fino é o quê? Linho fino é a natureza humana perfeita de Cristo. Não tem Apocalipse? Fala sobre isso? Então, quem fala isso são o teor de cada evangelho. Você descobre pelo evangelho. Não, mas a palavra fala sobre isso, eu acho. Tá? Esses são os elementos. O que está dizendo mais? Hein? Pelos de cabra. O que isso significa? Hein? Tudo tem significado, gente. Vocês conhecem a história? O que acontecia no dia da expiação? O sumo sacerdote fazia o quê? Colocava a representação dos pecados sobre a cabra e mandava para o deserto. Bode expiatório que nós chamamos hoje, né? Mandava ele para o deserto. Então, o pelo da cabra representa a oferta pelo pecado. Escarlate é o sangue. Um era sacrificado e o outro ia para o deserto. É João. Ele tinha um nome na tradição judaica que se chamava Azazel. Se vocês olharem no Google, é o bode que recebia a carga. Todo o pecado o sacerdote confessava, botava na mão dele e jogava o bode para o deserto. Qual é o motivo de ser o bode? É um motivo específico? Pelo de cabra, então, É oferta pelo pecado. É o tipo do homem. Mexeu nele, ele berra. Ele grita. Depois vinha o quê? Pelo de carneiro tingida de vermelho. Não é isso? Aí você não precisa escolher. pele de carneiro, tinta de vermelho. Tinta de vermelho. Essa aí é o sangue do cordeiro derramado. A outra era pelos de animais marinhos, mais outra versão diz texugos. A gente não pensa porque o deserto que eles estavam estava longe do mar. Esse ano será que eles conseguiram? Hein? Trouxeram do Egito. Conseguiram tudo no deserto. E aí texugo é um animal. Tá? Texugo é um animal. E eles fizeram, devia ser muita pele disso. Essa pele de texugo era para cobrir o quê? Para cobrir, não, Fazer cobertura mesmo. Fazer cobertura. cobertura. Capítulo 53 de Isaías, logo no início, começa assim: quem deu crédito à nossa pregação? Não é isso? Aí manifestou o braço do Senhor. Então, renovo, dia da terra seca, não tinha parecer, e formosura. Rascudo, feio.
Então, olha, você começa a olhar isto para Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha beleza nem formosura que o desejássemos. E esta cobertura também ia sobre a parte final, sobre o Santíssimo. Mas se olhava por fora, achava um negócio feio, mas por dentro É que era estava a glória. riqueza. Está dentro. E aí João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Exteriormente era um homem comum, mas por dentro ele tinha a glória de Deus. Isaías 53, né? Tem outro Esse aí é João O 1,14. pastor Jesus falando, obrigado por Não, contar sim. essas coisas. Os sardos Se em... aparecer, ele O mundo não entende a beleza do Evangelho. Exatamente. O mundo não entende, rejeita. Então, se você olhar o tabernáculo sem olhar para Jesus, você vai ter uma leitura comum. Tudo que Deus faz é uma sombra para que a substância, nós somos privilegiados de hoje. Que Deus... E aí ele vem outra coisa. Peles de animais, aí ele vem acácia. O que quer dizer acácia? O que significa? Uma madeira dura, forte, só que cheia de nódulo, difícil de trabalhar. É tida como uma madeira que não se corrompe. Aí você olha para Jesus. Jesus foi o homem perfeito, incorruptível. E o Flávio Joséfo diz que ele pega a acácia e reveste com ouro, com bronze, com cada material que ele quer dizer, além dele ser incorruptível, ele tinha o revestimento do poder, do sofrimento, tudo isso. E tem algum simbolismo, então, ele ter enfiado aquele escravo todinho de acácia na cabeça dele. Se for estudar, a gente acha, né? Ali a Bíblia não diz. Tá? Então, o que eu estou dizendo? A acácia é o significado da vida incorruptível de Jesus. Se não me engano, é o Salmo 22 que fala que ele não verá a morte. Antes da carne se deteriorar, Deus o levanta. A acácia é uma madeira dura, difícil de trabalhar, mas que não apodrece. 3 dias cortado perfeito. Incorruptível. Tá aí? Não vi que não é. Então, a acácia é a carne incorruptível de Cristo. É o Salmo, né, pastor? Você falou, não permitirás que Deus. Salmo, se não me engano, 22 ou 16. É um desses salmos messiânicos aí. E aí, depois disso, o que vem? O azeite Azeite para a unção. e especiarias para o órgão. Aí fala da nossa adoração. Quando ele fala madeira de cetim, Acácia. Tá? E Aí- o azeite, ele era especial ali, era só para manter aceso A nossa adoração. Quando ele fala de especiarias, pedras preciosas, ele está falando dos dons que Deus dispensa a cada um de nós. Dons naturais e dons espirituais. Tudo que você tem vem dele. A habilidade que você tem para sobreviver, aqui vem dele. Se Deus não te municiar com isso, você não vence a vida. Porque a vida é dura, é luta. O poeta dizia que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é o combate, que aos fracos ela bate, mas aos fortes e bravos só pode lutar. Veja bem, se você não enfrentar a vida como Deus manda, ela passa por cima de você. Tem gente prostrada aí porque ela não tem jeito, passa mesmo. Tá? É uma luta todos os dias. Então,
Quando nós recebemos de Deus, da parte de Deus, os nossos talentos naturais, é para você usar para glorificar. É o seguinte, isso é científico. Não estou falando da Bíblia, a Bíblia te dá um outro sentido. E nem estou falando da minha cabeça. Quando você é descontrolado emocionalmente, você tem muito mais probabilidade de ter câncer. É resultado do descontrole emocional. Agora, quando você vai para a Bíblia diz que eu tenho que ter uma mente renovada. 26:3 de Isaías diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em ti. Então, quem tem convicção e firmeza em Deus, ele está tranquilo, mesmo enfrentando a adversidade, ele está mais resistente. Irmãos, é que vocês não entendem, nós já falamos aqui, se o homem não tratar das coisas internas antes, ele vai ser bombardeado externamente. Então, as pessoas vêm para a igreja, quando você olha aqui, a partir do capítulo 25, Deus começa a descrição da montagem do tabernáculo. Ele começa por onde? Pela parte de dentro. Pela arca. Nós vamos começar a estudar por fora, mas Deus sempre trabalha de dentro para fora. Tá? Ele começa lá no último compartimento. Ele começa de lá para cá. Não adianta você maquiar, irmãos, se você não está bem. O livro do Flávio Joséfo diz que quando eles estavam caminhando no deserto, que aquela nuvem acompanhava, quando a nuvem parava, aí ficava parada, eles diziam, é aqui que Deus quer que a gente pare. A primeira coisa a ser feita era colocar a arca, aí dali eles começavam a montar para fora. Não era fazer a estrutura e depois carrega a arca lá para dentro. Não. A primeira Primeiro era a arca, aí depois é que depois que ele montava as cercas. Tá? Era a última parte, era aquela cerca de linho que cercava, mas primeiro vinha lá de dentro, lá do interior, do Santíssimo, para fora. Irmãos, para você falar sobre o tabernáculo, você tinha que ler os capítulos 25, 26, 27, tá? Todos eles. Como nós queremos detalhar a construção do tabernáculo a partir da parte externa, tá? A Bíblia diz que, se não me engano, capítulo 27, versículos 9, fala do átrio. Qual era o tamanho desse átrio? Era 10 metros, né? 10 por 10? Eu trouxe aqui a linguagem de hoje para a gente, o pátio da tenda. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Capítulo 27, versículo 9. Tá? 44 metros. Aqui nós temos 27 e pouco. Daqui até lá. Ela ia até na metade da rua. Quanto tempo? 27 metros e pouco. Tem mais 17 metros, ela ia até 4 outros lados. Esse era o pátio. Aqui tem quanto? 27,5. Aqui nós temos 14. Pastor, aqui fala 100 côvados, então 100 côvados é 44 metros. Na realidade, a gente vai arredondar. Aqui está falando 44. A medida exata do côvado é 46 centímetros. Então, 100 côvados a 46 metros. É daqui quase do outro lado da rua. A minha NBI está falando 45. 45. Aqui fala 44, a NBI 45. Então eles arredondam. O pátio era a partir de qual? Para não ir a partir do 10?
Ele fala da largura. Largura era metade, 22 e pouco. Do lado ocidental, né? Não, do lado ocidental. Hein? Era 44 metros ou 46 metros por 23 metros. Aqui o lado ocidental, com suas cochilas externas, terá 22 metros e meio de E largura. 22 metros e meio de largura, tá aí. Tá? Então, esse era o pátio. Ele tinha, rapaz, eu tinha uma época, eu fiz, mandei coisa, não tinha a visão. Ontem à noite a gente está lembrando. Nós colocamos o desenho. A visão do pátio. Tá? É um retangular e o Santo e o Santíssimo lá no meio. Ele tinha uma cerca de linho fino com hastes, olha só, de prata com a base de bronze. Bronze, que entrava na terra. Tudo isto mostra para Jesus. Tá? A cerca era de 2,5 metros, ninguém via lá dentro. É isso. Tá? De 2,5 metros. Tudo linho fino. E era retangular. E ele tinha uma entrada que era uma hastes de bronze. Isso. Olha, é maravilhoso quando você começa a olhar. O bronze é sacrifício. Quando Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala alguma coisa, os judeus queriam predejar Jesus. Quando Jesus diz, no capítulo 14, verso 6, tem que saber é isso aí. Não, mas esse não tem o pátio, esse aí é só o santo. Esse é o pátio. Tá? Esse aí. Mas eu tenho a visão na mente. Tá? Quando Jesus diz, capítulo 14 de João, versículo 6, todo mundo tem que saber de cor. O que Jesus diz? Como é que é? Qual o capítulo? Capítulo 14 de João, versículo 6. João 6? Tem conexão com isso aqui, ó. Eu sou 14, 6? 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai, não está errado. Ninguém vem. Vem. Então, vamos falar o... Vem. Não é para ir, é para você. Porque ele... Tá? Isso muda o sentido. Ninguém vem. Essa porta de entrada chamava-se caminho. E a porta lá do tabernáculo, após o coisa, chamava-se verdade. E a porta lá do véu chamava-se vida. Quando Jesus dizia isso, eles identificavam. Você está entendendo? Era familiar. Porque eles sabiam que a entrada do templo era a porta, o caminho. E lá na entrada do tabernáculo era a verdade. E lá na entrada, após o altar, era a vida. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso era blasfêmia. Se você olhar, Flávio José fala isso. Tá? Flávio José fala isso. Então, se você olhar direitinho, tudo tem um significado apontando para Jesus. Essa entrada, a porta era sustentada por essa haste de prata com base bronze, sofrimento, e ela tinha uns pregos. Você já olharam? Os pregos não podiam ser enterrados. Eles deviam ser enterrados até a metade só. O que aponta isso? Morte e ressurreição. Olha, quando você começa a estudar, tudo tem um simbolismo em Cristo.
Tá? Você não podia enterrar, porque tudo Deus faz com sentido. Se a gente colocava até a metade, porque Jesus esteve morto, mas ele ressuscitou. Ali está a nossa redenção e ali está o sofrimento que Jesus passou por nós. Tudo foi ele. E ele tinha uma haste de pele de cabra revestido, coberta de prata. O pecado, a nossa redenção. Quando tem uma aqui, quer ver? Eu li aqui agora. Quando Jesus fala que aquela coisa que levava, aquela haste que levava a arca, ele não era cheio, ele era oco. Por que é isso? E era cheio de quê? Hein? Farás varas de madeira de acácia e os cobrirás com ouro. Mas tem uma, no 27, que fala que era oca, que você tinha. É nessa parte primeira que eu de uma. Não. Parte da tenda. Fala que era oca. Está no capítulo 27 mesmo. Era oca e tinha que encher de ar. Qual é a palavra no hebraico que quer dizer espírito? Ruá. Vento. Você está entendendo? A palavra, ele diz que a argola tinha que ser oca, cheia de ar. Cheia de quê? Do Espírito. E aí você vê o trabalhar de Jesus. Jesus foi todo ele feito debaixo da ação do Espírito. Quando ele sai do batismo, o Espírito vem sobre ele. Ruá é vento que veio da boca de Deus. Versículo 8, né? Aqui, ó. Esse altar feito de madeira será oco de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Tá? Tudo tem sentido. Por isso que a Bíblia é fascinante quando você começa a estudar. Quando você pega o Velho Testamento, não pega como história, não pega algo. Quando você entrava no pátio, a primeira coisa que você viu que era? O altar do sacrifício. O altar de bronze. Altar de sacrifício. O altar de bronze, Luana, você vai ser responsável para procurar onde que está isso. O altar e o tamanho dele, a NVI. Ele fala o tamanho, se não me engano, 2,5 metros que ele tinha. Ele tinha, era oco, o fogo vinha por baixo, hein? Tá? Ele diz que ele era 2,5 metros, tinha 4 pontas. Faça um altar de madeira acácia, será quadrado, com 2,25 metros de altura e 1,35 metros de altura. Qual vai ser? É o 1,27. Continua, né? Continua. Revestido de bronze, não é isso? Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando isso aí. uma só peça com altar, que será revestido de bronze. De bronze. Quando você olha o altar, para você entender o significado dos outros elementos que tem por trás, você tem que passar primeiramente no altar. O bronze não significa justiça, não? Justiça ou sofrimento. O que é a justiça de Deus? Pagamento por pecado. Tá? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E o que Jesus aconteceu? Capítulo 3 de Romanos, versículo 26. Caiu na mão do Altíssimo.
Hein? Olha aí para você entender e você valorizar as coisas de Deus. Capítulo 3, versículo 26. Se você quiser entender o que é isso. Romanos. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que você entendeu disso? Hein? O que você entendeu disso? É porque no anterior ele fala assim, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. Propiciação pela fé. Aí continuando no 26, para a demonstração da sua justiça. O sacrifício da propiciação era a morte do... Veja, quando você cometia um erro e levava o animal em cima do altar de bronze e queimava o animal, aquilo se tornava propício a Deus e ele aceitava a sua confissão. Ele cheirava. Porque todo pecado exige uma punição. Isso quem exige é a justiça de Deus. Sem derramamento de sangue. Não há remissão. O que a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo aí? Que a justiça de Deus se cumpre em Jesus como propiciação pelo nosso pecado. Ele foi ser aquele animal que era queimado até se tornar em cinza. Jesus fez isso. Então, cumpriu-se a justiça de Deus. E quando você crê nisto, você é justificado. O que quer dizer isso? Livre da condenação. A minha versão é bem... Justo e justificador. A minha versão é bem autoexplicativa. A parte B do versículo 25, juntando com 26, fica assim. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça. Matando Jesus, e quando você crê neste sacrifício, aquilo que estava sobre nós, condenação, nós somos justificados. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Isso, olha, é que a igreja não alimenta da palavra. Quando você entende isso, Deus pega um substituto, um animal, e joga lá em cima, e esse animal é o filho dele, para te livrar da condenação. Não é um bode, é o próprio filho, é o Criador. A única solução para ser, por isso que ele é o homem perfeito, ele veio e não pecou. O corpo perfeito, ele é pago, ele morre em nosso lugar. A justiça de Deus se cumpre. Ele é o tabernáculo. Ele é o tabernáculo. Hoje não. Às vezes quando você vê alguém que... Capítulo 3, versículo 16 de 1 Coríntios. Você vê alguém... Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é o tabernáculo? Depois não foi feito com humanos, né? E o 17 fala assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O versículo 8 do capítulo 25 fala assim, faça um tabernáculo que eu quero morar no meio de vocês. Quando ele institui o tabernáculo. Tá? Eu quero morar no meio de vocês. Irmãos, o altar de sacrifício. Eu vou abordar um assunto aqui que é fundamental para a igreja. Isso requer morte na nossa vida. Quando você chega no altar, você tem que morrer. E aí, cada um de nós tem que avaliar o que é que você precisa morrer para que você reconheça logo a seguir o que tinha atrás do altar? O santo Jesus. Santíssimo? Altar de bronze tem um outro elemento. O altar de bronze é a pia. A pia. Porque a hora que você olha para ela Para você, hein?
Quase dá um chute, mas é um chute. A pia, para que você conheça o poder da palavra que santifica, você tem que morrer. Isso cabe a nós. O que eu preciso matar no altar de Deus? A dificuldade nossa hoje, irmãos, é crucificar a nossa carne ao Senhor em oração. Nós não oramos o que deveríamos orar. Morte contínua. A oração, quando você começa a orar e você se esgota em pouco tempo, repita, 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 até que o coração comece a fluir diante de Deus. Nós precisamos mortificar a nossa carne na oração. Tem pessoas que não conseguem orar mais de 10 minutos. Tá? Nós precisamos render. Salmo 42:1, que o salmista diz ali? É o Salmo de Asaf. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira por ti, ó Deus, a minha alma. O crente precisa crucificar para ter prazer em Deus, nas coisas de Deus. Nós temos prazer em muitas coisas que não acrescem nada na nossa vida e não temos prazer na presença de Deus. Salmo 63:1, esse é de Davi. Leia aí. Numa terra seca, ressequida, ansiosamente, a minha alma suspira por Deus. A Bíblia diz que Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Se você não atacar Ele. Daniel 63:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Tu és o meu Deus. Deus. Tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Sem água. Quando Deus se torna a maior necessidade sua, você tem que crucificar no altar de bronze. Nós, irmãos, temos muitas coisas para preocupar. Nós não rendemos a Deus o que Deus merece, porque Ele fez por nós. Porque nós não matamos no altar de Deus. Mas nós não somos o templo do Espírito Santo? E quando o Espírito não é? Eu estou falando de um tabernáculo que tem 3 compartimentos. O primeiro compartimento é a grande massa que entrava. Para você entrar para o segundo compartimento, você tinha que passar pelo altar de bronze. Você tinha que submeter. Hein? Era individualmente? Não. Se você olhar a estrutura da coisa, só os sacerdotes podiam. Tá? Eu estou usando a estrutura espiritual. Tá? Estou usando a estrutura espiritual. Tem muitas pessoas que se acomodam no pátio. Eles não querem descobrir a beleza e a grandeza de Deus. Eles não querem tornar Deus o único na sua vida, porque ali exige sacrifício. É um processo, né? É um processo. Tá? Você só desfruta de algo mais de Deus se você deixar morrer no altar. Não adianta, irmãos. Por isso que Deus pede oferta. Tem um detalhe, pastor, tem um detalhe. Nós vamos errar. Acho que o ponto nodal do pecado ali era a prostituição. Então esse pecado na vida dela, eu acho que ela não poderia cometer mais. Mas outros erros ela iria cometer. Como também o malfeitor na cruz do Calvário. Nós falamos recentemente aqui sobre iniquidade, transgressão e pecado. João diz, lá no capítulo 1 da sua epístola, versículo 8, se não me engano, ou 10, diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mentiroso. O que é isso? Você está errando o alvo. Mas lá no capítulo também de 1 João 5 e 18, diz que aquele que está nele, esse não peca. Pecado de natureza, porque a minha natureza é mudada a hora que eu aceito Jesus. Eu sou mudado de natureza adâmica para a natureza de Cristo.
Está lá em 2 Pedro 2, 1 e 4. Então, a minha natureza é mudada. Isso chama-se aquilo que Jesus disse a Nicodemo: novo nascimento. Quando você passa pelo altar, morre no altar, você depara com a pia, tá? Ali era uma bacia com água, bronze, com os espelhos que as mulheres entraram, que você refletia o seu rosto. A Bíblia diz que nós, quando olhamos, refletimos a glória de Deus e somos transformados de glória em glória na própria imagem, como que pelo Espírito, está lá em 2 Coríntios 3:18. Então, quanto mais nós entramos na palavra, mais ela tem o poder de nos purificar. 5:26 de Efésios diz que ela lava, como lavagem, como pela água. Então, a palavra de Deus, ela é um agente de santificação. Paulo fala isso também em Tito, sobre a santificação pela palavra. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, nós somos lavados pela palavra. E ali, você conhece o poder que há na palavra de Deus. O escritor aos Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a palavra de Deus tem poder. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Então, se você não tiver profundidade na palavra, você será sempre superficial. Pastor, uma dúvida que eu tenho: o templo, beleza, foi feito o templo, acabou que eles começaram a idolatrar as coisas do templo? Tipo, por exemplo, o altar, tipo, tudo bem que tinha toda aquela coisa assim, de santidade mesmo. Mas, por exemplo, eu fico pensando, quando Jesus morreu, o véu rasgou. Eles ficaram tipo, não, o véu é insubstituível, eu vou fazer outro, fizeram outro, não sei, entendeu? Ei, qual é o grande problema do homem? Quando Jesus defronta com os fariseus, eles tinham um templo suntuosíssimo. Herodes leva 46 anos para construir o templo. Hoje, lá em Jerusalém, tem lá o templo, Herodes fez uma esplanada. Lá ele tem 1000 metros. 1000 metros. E depois tem um lugar reservado para essas medidas do templo. Mas é uma coisa que você fica aqui e pensando, que engenharia há 2000 anos atrás. É um troço de doido. E você vê hoje lá, é fabuloso. E você não entende. Eu vi uma pedra única de 470 metros sem corte. Como que os caras conseguiram levar um negócio desse? Hein? Nossa, como é uma pedra desse tamanho? Tem lá, na base do templo, no porão, tem a pedra de Herodes. Você quer a pedra de Herodes. 470 metros sem uma interrupção. Inteiriça. Tá? Carlinha ficou num ponto lá e lá ficou outro. 470 metros? 470 metros corridos, sem uma emenda. Isso foi feito há mais de 2000 anos atrás. Daqui até aqui. Ela foi movida. Ela está sentada assim na parede. Tá? Tudo que Herodes fez. 470 metros de comprimento, quanto largura, professor? Ela tem isso aqui. Olha, tudo que Herodes fez é majestoso e grande. Tá? Ele queria impressionar o império. Jope, onde Paulo foi preso, ele tem um ginásio lá que construiu, aonde eles faziam rapaz, uma coisa de doido, um porto. Que matavam as pessoas, mas todos ficavam sentados assim. Fazer os jogos. Rapaz, tudo dele é majestoso. E agora você tem. Hoje, como você levaria uma pedra daquela
Com 850 toneladas, mais ou menos, ela tem. Aí eles mostraram, né? Eles levavam aquilo no rolinho. Sim, mas como eles levantaram? Não sei. Vamos cortar. Rapaz, é uma coisa de doido. Veja. Ela foi cortada e subida? Ela é retangular. Tá? É dessa altura. Então ela está sentada numa parede. Retinha. Tudo bem talhada. Então, são coisas. Veja. Tinha que ter escravos muito inteligentes. Que os judeus começavam a fazer? Eles enalteciam a religião e o templo. Ali, Herodes fez um pátio para os gentios. E os judeus ficavam vigiando. Se entrasse algum gentio lá, sem ser prosélito, eles matavam. Quando você vai lá para o capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 11, você começa a ver, se você não souber conectar a história, você não vai entender isso. Paulo diz que de dois elementos antagônicos, briguentos, Deus faz um só elemento, que é a igreja. Ele fala assim, através do sangue. Então eles não se davam, os judeus não permitiam que ninguém entrasse no templo. Tá? Se entrasse, morria, porque eles valorizavam a religião, idolatravam o templo. Quando você olha essa junção desses dois povos formando a igreja, você não souber a história, você vai ficar. Tá? A história diz isso. Você tem isso em José, você tem isso na história geral. Aquele Eusébio de Cesareia, vocês precisam começar a ler. Aí ele fala que esses povos briguentos, quando eles aceitam Jesus, se tornam a igreja de Cristo, passam a viver em comunhão uns com os outros, através do poder do sangue, que ele estabelece, ele dá a paz. Então, em 19. Acho que 11 começa a falar. Lá, porque assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas ambos com Deus, matando com ele a inimizade. Tá? Então, se você não souber a história da religião, tanto é que quando Paulo leva Tito, ele tem que fazer um voto e cortar o cabelo, raspar a cabeça, você lembra? E assim mesmo ele é preso. No capítulo 21 de Atos, e faz um alvoroço. Dali, ele não sai mais da cadeia, porque ele introduziu. Esse cara colocou um profano dentro do templo. Prende esse cara, mata esse cara. Eles estavam até planejando matar Paulo, e um sobrinho dele sabe e fala, olha, estão te planejando, querem que você vá se defender, e na hora que você chegar lá, eles vão te matar. Aí Paulo chama o camarada lá, o guardador, e fala, olha, estão querendo me matar. Aí eles seguram Paulo por causa da cidadania romana que ele tinha. Tá? Tudo porque ele levou uma pessoa para o templo. O negócio era sério. Religião é uma coisa difícil. A religiosidade, eles usavam só o exterior. Só o exterior. Por dentro, como fala, era sepulcro caiado. Bem pouco. Quando você passava pela pia e entrava na outra porta, essa porta era a verdade, chamada de a verdade. E você encontrava nesse recipiente 3 coisas. Quais eram? A mesa dos pães, o candelabro e os pães. E o altar de incenso. O altar de incenso. O que isso significa? Oração. Os 12 pães aos 12 tribos. Olha, o altar, o candelabro, ele era permanentemente aceso. Isso nos revela, era revelação e iluminação. Tipo do Espírito Santo. Eram 12 negocinhos, né? Não, 12 7. de pães. Ele era 7. E tem um de 9. E um no meio. E tem um de 9, né? Tá? E
Ele disse um versículo que está lá em Mateus 11:25, quando Jesus ora. Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Quando você ultrapassa a porta, porque você já morreu, você entra no segundo recipiente, você entra na verdade, Deus começa a te iluminar e a te revelar. Revelação de Deus. Para você compreender a palavra de Deus, você precisa da revelação do Espírito. Primeiro, Efésios capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo ora para a igreja de Éfeso. Ele diz: por esta causa me ponho de joelhos. Leiam aí, completa. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. Tá? Então eu preciso da revelação. Quando eu entro no segundo, porque eu já morri lá, você não pode entrar, você não desfruta do segundo ambiente se você não morrer no altar espiritualmente. Você pode até entrar fisicamente, mas você não desfruta espiritualmente da revelação de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, que penetra as profundezas de Deus, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, é Ele que traz revelação a nós. A profundidade de Deus só recebe aquele que é revelado. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ainda as profundezas de Deus. Então nós temos ali no candelabro a iluminação do Espírito, a revelação. Outra coisa que você tem na mesa da proposição com os pães, você tem saciedade. Deus te satisfaz. E por que nós temos tanto crente? Eu falei isso na quinta-feira. Por que nós temos tanto crente insatisfeito, insaciado, dentro da igreja? Porque está num pátio. Não senta a mesa. Não quer Jesus para essa vida. Quer Jesus para resolver os problemas dessa vida. Então, aí se tornam miseráveis. Aí se tornam... Não tem contentamento em nada que Deus faz. Fica só nas migalhas. Não é satisfeito, não é saciado pelo Senhor. Tá? Quando você ultrapassa a porta da verdade, você é saciado pelo Senhor na mesa. Aqueles pães simbolizam o alimento que Deus nos dá. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Esse alimento tem vida em si. Tá? Saciedade. O cara come e não está satisfeito. Reclama de tudo. Então, eu preciso, quando eu tenho uma iluminação, eu tenho a revelação de Deus, eu tenho uma vida saciada em Deus, eu chego diante do altar com incenso aromático e posso oferecer a Deus, de fato, aquilo que está em Romanos 12:1. Qual é? Rogo-vos, pois, irmãos, você não oferece azeite, você oferece o seu corpo. Você se queima diante de Deus para que Deus aspire a fumaça do seu corpo e você adora o Senhor. Ali no altar de incenso você se oferece. É o sacrifício pessoal. Quando nós olhamos o tabernáculo com todas as suas ornamentações, apontam para Jesus o que você deve fazer para Ele. Essa é a oferta da adoração. É a oração. É pessoal. Para você adorar, só Cristo pode fazer. Né? Isso aí. A oração é a adoração. Quando eu estou iluminado, quando eu estou saciado pela palavra, eu me ofereço diante de Deus. Deus é, tu és o meu Deus e eu te busco ansiosamente. Mas aí, que eu estou pensando aqui,
Aonde que está o segredo da insatisfação? Porque quando você tem os seus problemas, isso é uma experiência minha, se você tem os seus problemas lá, e você não tira tempo para estar sós com Deus, para ler a palavra, você vai se envolvendo só com as coisas, só com os problemas, só com as dificuldades. Mas se você tirar um tempo para estar sós com Deus, Ele vai te renovar, vai direcionar, vai te dar sossego, Ele vai te dar paz. Mas quando a gente sabe o que tem que fazer e não faz, não estou falando para os irmãos, estou falando para mim mesmo, e não faz, aí você vai, sabe, e nessa época que nós vivemos, eu me preocupo com os meus filhos, com os meus netos, porque é uma era da tecnologia. Então eu só tenho tempo para o Facebook, para o WhatsApp, para não sei o que, para não sei o que, para não sei o que. Mas não tira, está vendo o problema em cima, mas não tira tempo para estar a sós com Deus. Isso aí faz uma diferença muito grande, muito grande, muito grande. Não é para os outros, é para... Levou minha sala do banquete. Enquanto você está saciado, você vê as coisas diferentes. Os problemas são menores, as dificuldades são menores. Como o Carol pregou aquele dia, você está no deserto, mas para você está no jardim. Porque Deus te saciou, Deus te renovou. Rapaz, Deus é bastante para nós. Mas, pastor, eu vou dizer as estações. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Jesus estava limitado ao físico. Ele não podia estar aqui, nem podia estar lá, ou num lugar ou em outro. Mas ele fala assim: porque o Espírito habitará convosco e ele estará em vós. Aí ele diz: ele vos ensinará todas as coisas. Isso. Então ele colocou um professor. Lá no capítulo 16 de João ele fala: e ele vos guiará em toda a verdade. Onde quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então, a tua palavra é verdade. A tua palavra é verdade. Então, o esclarecimento da verdade é dado pelo Espírito. Quem tem o Espírito de Deus, Romanos 8 e 9, esse é dele. Quem não tem, esse não é dele. Se você tem, só buscar que você vai ter esclarecido. Isso aí, mas a questão é a Bíblia. Isso aí, pastor. Dorisvaldo, se uma pessoa aceita Jesus, pega uma Bíblia e vai para o meio do matão, sem contato com ninguém, ele aprende ou não aprende a palavra? Aprende. Então precisa de alguma coisa? Agora é um processo. A pessoa leu a Bíblia a primeira vez, já foi iluminado. É um processo, porque tem uma Isso aí é uma aplicação. Você tem que ler e continuar lendo. O Espírito vai iluminar o que você leu. É isso aí. O autor do livro vai estar presente. O que eu quero esclarecer aqui, que a irmã entendeu? Aquilo que eu quero falar é o seguinte: que não tem variação de entendimento. Não tem, porque a revelação é uma só, é o Espírito que instruiu para escrever, é ele que vai te ensinar. No meio da igreja, não pode ter. Você, eu creio nisso. Você sabe qual é o problema? Você sabe qual é o problema hoje? Chama-se YouTube. Você não vai ler, pesquisar, você fica ouvindo aqui e ali. Você não forma uma base doutrinária da Bíblia. A Bíblia tem que justificar a própria Bíblia. É a palavra. Porque hoje, o que Satanás quer? Quer deixar sua cabeça vazia. Porque você não pensa, você tem tudo enlatado. Você olha um filme, você não está... Quando você lê, você imagina uma história. Quando você vê, você não precisa criar nada, está criada para você. Mas há um outro detalhe. Você vai e você entra, Salmo 25, 14, alguém leia para mim, que
Tá? Salmo 25:14, que Deus abre a intimidade dele para cada um de nós. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conselho. Na outra versão diz que a intimidade de Deus é para que os temem. Intimidade é o lugar onde você toca em Deus. Tá? É o lugar onde você toca em Deus, aonde você não fica de longe falando com Ele, é aonde você toca, na orla do vestimento. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra descansa. Então você diz, direi ao meu Senhor, tu és o meu Deus. Isso é de um santo dos santos. Quando você tem liberdade de chegar diante de Deus, aonde você confia em Deus, Deus é meu Deus e é o meu Pai, e você abre o coração. O Salmo 91, ele diz, em ti eu confio, e ele começa a dizer, ele me livra, ele me guarda, se 1000 cair de um lado eu estou livre, se 10.000 cair do outro lado eu estou livre, porque a sustentação dele é do Senhor. Nós temos que viver no Santo dos Santos. O 9 fala, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Habitação, Deus é habitação, é nele que eu tenho que ter prazer. 63:8, Salmo 63:8, fala que a minha alma se apega a ti, eu me rendo ao Senhor, eu sou dele e ele é meu, tal como diz o Cantares, eu sou dele. Se une, a outra fala se apega, é no Santo dos Santos, quando você rende ao Senhor, toca no Senhor, e ali o Senhor ministra a sua vida. E nós não reconhecemos isso, desprezamos esse grande privilégio. Grande privilégio. Está tudo pronto. É só nós queremos. Tá? Muitas vezes o grande problema nosso, irmãos, que nós contentamos. Nós temos direito a banquete e contentamos com migalha. Pastor, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Rapidinho, não. Com relação ao seguinte, a reverência, sabe? Eu vejo assim, muita... Isso depende, irmãos, cada um de nós. Eu não penso, veja, eu como pastor, eu tenho que ministrar à igreja o que Deus quer. Mas eu não posso rachar sua cabeça e colocar nada dentro dela. Isso é você. Nem Deus faz isso. Nem Deus faz isso. Tá? Isso é você. Então, a minha preocupação não tem que ser, eu tenho que falar para... Porque eu tenho um propósito, levar maior número de pessoas quando Jesus tocar a trombeta e ir para o céu. Tá? Mas eu não posso mudar coração, eu não posso mudar a mente. Agora, individualmente, tá? Eu tenho que falar. Individualmente, eu tenho que procurar viver a palavra. Tá? Independente. Se você quiser seguir, tudo bem, mas eu tenho que fazer isso. Um propósito. Tá? Eu tenho que ministrar, por isso que eu tenho que ministrar aquilo que eu estou vivendo. Eu quero desfrutar, tocar no Senhor, estar com Ele no Santo dos Santos. Que o meu coração seja de fato o tabernáculo, que Deus possa, aquilo que Ele falou, construa que eu quero morar com vocês, que Ele possa dizer, eu quero morar no seu coração. Então o meu coração tem que estar acessível à morada de Deus, e eu ter uma vida de santidade. Na porta de entrada eu me reconcilio com o Senhor. Na porta lá da verdade eu me santifico ao Senhor, e lá na porta da vida eu adoro ao Senhor. Então eu tenho que ter vida. Amém? Talvez o seu entendimento seja assim, ver se eu estou certo, que você gostaria que muitas coisas fossem diferentes, que as pessoas percebessem diferente. Isso é responsabilidade individual. Só que é responsabilidade eu tenho que dizer a verdade e mostrar a verdade. Agora,
Abraçar a Deus, dar o lugar devido a Deus é você. Sabe, eu fico assim. Mas a Bíblia fala, olhando para Veja, se cada um de nós procurar viver, nós já estaremos fazendo a nossa parte, tá? E a coisa começa a fluir. Então, cada um é responsável pela sua vida, porque senão a gente caminha e morre na praia do céu. Amém? O senhor falou de simbologia aí.